fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Fazer Ressoar, um programa da Paróquia São Sebastião Barra Mansa de entrevistas e reportagens. Hoje nós vamos conhecer a comunidade eclesial de base São João Batista, do bairro Vila Independência, aqui da nossa Paróquia São Sebastião. Comigo está o Paulo César da Cruz. Tudo bem, Paulo? Sim, ótimo, graças a Deus. Paulo César da Cruz é o nosso entrevistado de hoje da comunidade de São João Batista. Bom, a gente sempre faz uma pequena resgate histórico de alguns momentos da comunidade. Então, tudo começou numa capela que já existia no bairro Vila Independência, em frente à igreja, a escola, ou melhor, em frente à escola do bairro, né? Então, ali se faziam algumas reuniões, alguns encontros de formação, de catequese, de animação da religião no bairro. Então, um grupo de moradores resolveu fundar uma comunidade eclesial de cunho católico. E a primeira reunião para isso aconteceu no dia 7 de julho de 1959. Né? Então, formou-se, vamos dizer assim, a pedra fundamental da comunidade. Foi a primeira reunião oficial, Paulinho. Sim, verdade. Isso aconteceu com a participação do senhor Albano Pires, o senhor João Cândido Macedo, o senhor Francisco Holanda, o Francisco Lauro Ribeiro Rosas, o senhor José Augusto Amado. José Augusto Amado eu conheci, foi meu professor. Muito bom. Foi meu professor. São pessoas antigas de Barra Mansa. Foi meu professor na faculdade de comunicação, nosso José Augusto Amado. O Raul Werneck Souza Melo, o senhor José Marcos Rodrigues, Luiz Ribeiro Natividade, Asdrubal Gonçalves, Ário Vitoriano Silveira, Fábio Lopes, José Maria Pires, Nilo Seja. E nesse dia foi lançada a pedra fundamental, né? O doador do terreno foi o senhor Albano Paes, né? E o projeto da planta pelo senhor Heitor Nunes. Então, esses foram os primeiros momentos da comunidade São João Batista, né? Que ainda não existia, ainda não tinha decidido o nome. Então, a ideia para escolher esse padroeiro foi assim, aos poucos eles foram tomando a clareza de como deveria ser o nome desse padroeiro. Então, como o bairro havia um trânsito muito grande de veículos, né, naquela época, até por causa da rodovia Presidente Dutra. Sim, né? sim, transportadora, a grande transportadora no bairro. E então o pessoal acha interessante, por que não São Cristóvão, né, que é o padroeiro dos motoristas, né, Paulo? Sim. Mas aí, como a comunidade já fazia um trabalho de catequese naquela capelinha lá antiga, então eles acharam melhor São João Batista, porque as catequistas faziam uma formação e falavam do percussor que era de Jesus, que era São João Batista, primo de Jesus. E aí a comunidade adotou, né, o nome de São João Batista. Então, as catequistas, isso aconteceu no dia 10 de outubro de 1959, onde foi escolhido o nome de São João Batista. 10 de outubro de 1959, vai fazer 65 anos. É uma comunidade bastante de caminhada, muitas lutas, muitas vitórias e muitas conquistas. 65 anos. Então, é uma longa caminhada. Foi escolhido São João Batista como padroeiro, mas a compra da imagem, ela aconteceu, inclusive tem o valor aqui da imagem, que é 3.500 cruzeiros, na época dos cruzeiros, né? O senhor Lauro Ribeiro Rosas, ele sugeriu uma entrada, uma entronização da imagem, com a participação do padre, com a bênção, né, do padre Alcino Camata, que é da época. Isso aconteceu no dia 28 de outubro de 1959. A imagem entrou na comunidade pela primeira vez nesse dia, no dia 28 de outubro. As festas de padroeiro, né, sempre aconteceram animadas para construir uma igreja, né, realmente uma igreja um pouco maior. E a primeira fundação foi em 1970, né? A fundação da igreja mesmo, da nova, 1970. Ela foi concluída em 1972. Havia uma comissão de festa
constituída pelo senhor João Cândido, senhor João Beraldo, Lúcio Costa, senhora Zina Barros, José Luiz de Barros e a esposa Maria José, o senhor Asdrubal Gonçalves. As obras foram acompanhadas pelo padre da época, que era o padre Ernesto Zaramella. Também estavam na paróquia São Sebastião o padre Euler, o padre Avril, o padre Pedrosa, o padre João Rabassa, o padre Hilário, o padre Américo, o padre Adalberto, o padre Antônio, o padre Francisco. Então são padres que passaram pela paróquia nessa época e fazem parte da história da fundação da comunidade de São João Batista. O primeiro coordenador, Paulinho, foi uma indicação do padre Américo e tudo, isso aconteceu no dia 3 de março de 1974. A primeira reunião, né, da nova coordenação, da primeira coordenação, estava lá o senhor Nelson da Silva, né, e junto com ele o senhor José Francisco Carvalho, o senhor Antônio Joaquim do Nascimento, o senhor Luiz Natividade. Aí começaram a ter as missas, né, pelo menos uma vez por mês, e começaram também a fazer aquela catequese com a coroação de Nossa Senhora no mês de maio. Sempre teve. Sim, e esse ano de 2023 continuamos com essa coroação da catequese. Sob a animação da senhora Nadeja e sua filha Aparecida, com a dona Iracema e sua filha Maria Macedo. E eles faziam esse trabalho de coroação com as crianças, né? E reza do texto e tudo mais. Havia as procissões de padroeiro, sempre aí no mês de junho, no dia 24 de junho. As mulheres levavam a imagem de Santa Maria Gorete, havia-se uma consonância com a Santa Maria Gorete, com a participação das crianças. Também era muito animada a Semana Santa, Corpus Christi, todas as festas, né? Momentos fortes. Nos anos de 1970, né, com o senhor Nelson, o senhor Devail, né, e o senhor Pacheco, o senhor José Luiz de Barros, a dona Maria José, o Eunice, a dona Eunice, a dona Ana, a Sandra Tamborino e José Maria Nascimento. Então, essas pessoas que começaram a desenvolver o trabalho laical das celebrações da palavra, né? Porque nas missas, uma vez por mês, então os leigos começaram a se motivar a liturgia. Da matriz vinham pessoas também ajudar, que era o senhor Benedito Borges e o senhor Joaquim Batista. Também teve uma presença do padre Nilson, né? O padre Nilson Gonçalves. O padre Nilson Gonçalves, o padre Nilson José da Silva, melhor. Ele também era seminarista e ajudava na comunidade nessa época. Já fazia parte de ação na comunidade como seminarista. Nos anos 80 surgiram também as pastorais do batismo, do dízimo, dos vicentinos, a visita aos enfermos, os GEBs. De um grupo de GEBs se formou-se mais 6 grupos. Houve um crescimento. Na década de 90, o bairro passou por momentos difíceis, com violências, né? Ação, mas a comunidade sempre teve forte nesses momentos para poder trabalhar nessas questões, né? Do problema da violência. Foi desenvolvida a pastoral litúrgica, com momentos fortes, Semana Santa, tá? Na novena de Natal. Em 1994, foi construído um novo muro na igreja. Em 2005, um novo telhado. Em 2006, reforma da igreja. Em 2014, a bênção e reforma do presbitério. Em 2016, aconteceram novas reformas por fora e por dentro da igreja, comprando novos equipamentos para a liturgia, materiais litúrgicos, né? Roupa, vestuário e tudo mais. Então, isso aconteceu. Então, isso aqui é um pouco da história da comunidade de São João Batista, né? Que, ao longo do tempo, trabalhou-se muito na reforma, na construção e na evolução, Paulinho. E como está hoje, Paulo? Continua os trabalhos, Wagner. São desafios. Hoje, o ser humano, a pessoa em si, mas a comunidade, graças a Deus, como você contou um histórico aí muito bom, continuam muitas pessoas ainda, né? Receberam, graças a Deus, muitas informações, né? Muitas condições e continua hoje lá, firme e forte, né? Nesses quase 65 anos de caminhada. É uma luta constante, porém
com o auxílio da paróquia, com o nosso padre, com nossos padres, nós vamos levando. Temos lá bastantes pastorais, graças a Deus, temos a catequese, como você colocou ali, temos os vicentinos, temos um grupo de oração que, por sinal, né, é um movimento, mas já está lá há quase 29 anos, vamos comemorar agora em julho, 29 anos do grupo de oração, né, carismática católica, então nos fortalece. Temos lá na terça-feira adoração ao Santíssimo às 8 horas da manhã, e toda primeira sexta-feira do mês, né, às 19h30 também temos adoração. Temos uma participação muito boa, graças ao Senhor Deus, da catequese nos ajudando. Como bem você falou, né, esse trabalho da paróquia com os padroeiros. Nesse mês de junho, né, novamente, né, graças ao Senhor Deus, vamos fazer lá a nossa novena, com a participação maçante de nossas comunidades, né, presentes da paróquia São Sebastião, lógico, também convidando, né, comunidades de paróquia vizinha, para fazer um entrelace de informações, de auxílio, né, de conhecimento. Como diz sempre os nossos párocos, né, temos que estar de mão dada com as comunidades presentes em nossa paróquia, todo a nível, né, diocesano. Isso é uma pregação, né, que sempre o bispo, né, o atual bispo, Dom Luiz Henrique, fala, caminhada, né, corações ardentes, né, Pés a caminho. Pés a caminho. E eu acredito que as comunidades da paróquia têm feito muito bem isso. E fizemos convite a todas as paróquias, a todas as comunidades, graças ao Senhor Deus. Teremos lá celebrações, missa dos enfermos, uma grande procissão, como desde a época do início, né, da nossa comunidade, que é uma comunidade lutadora, merece uma festa brilhosa, ainda mais para São João Batista, né? É o último profeta do Antigo Testamento. E aquele que recebeu no ventre, né, de Isabel, né, o Espírito Santo de Jesus. Ele veio para mostrar o caminho. Ele sempre procura na comunidade nos mostrar a humildade e simplicidade. São João Batista tinha tudo para ter os méritos, mas ele foi humilde o suficiente para mostrar até para os seus, né, seguidores que aquele sim, Jesus Cristo, aquele homem sim, era o Salvador do mundo. São João Batista, o precursor da ação missionária de Jesus, né? Sim. São João Batista. Então, Ele na paróquia São Sebastião, nós temos dois São João. São João Evangelista e o São João Batista. Não podemos fazer confusão. Verdade. O Batista é o mais velho, né? Vamos dizer assim. Ele nasceu primeiro, né? Sim. Nasceu primeiro e preparou os caminhos para o Jesus. E era primo, filho de Isabel, filho de Santa Isabel. E Santo Zacarias. E o pai dele chama Zacarias. Sim. Então eles, né, a história é muito bonita, né? A história como se diz, né? Se nós prestarmos bem atenção nesse serviço de Maria grávida, que sai a serviço de uma outra mulher, né? Não pensando em si, ela sai do seu ser, do seu interior, né? Vamos colocar hoje em palavras, né, atuais, do seu quadrado, né? E vai ajudar Maria. E lá o grande encontro, Maria com Isabel e Jesus com João Batista. Vamos colocar ali, né? Ali nasceu todo um projeto, né, divino de Jesus Cristo, né, de Deus, né, nosso Pai. Então, São João Batista, que foi que batizou Jesus, praticamente no Rio Jordão, e com toda humildade, João se ajoelhou aos pés de Jesus e mais batizou o Filho de Deus, né, o dono do batismo. O Senhor do batismo. Senhor do batismo. Então, mas é muito legal esse momento, né? Então, a gente dá graças a Deus de vocês terem uma comunidade lá. E lembrando que o padroeiro é dia 24 de junho, né? Dia 24 de junho, é muito popular no mês de junho. Nossa novena começa amanhã. Começa a novena, né? Isso, com a primeira comunidade Nossa Senhora de Fátima, às 19h30. E vamos iniciar, com a graça de Deus, amanhã a nossa novena, em honra a São João Batista. No dia 24 vai ter o quê? Vai ter no dia 24 vai ter a procissão, seguida de missa, e depois uma grande partilha com a comunidade. Procissão às 18 horas? Não, a procissão a gente está marcada para as 18h30. 18h30. O término, eu acredito que deve ser em torno de 19h20, 19h30, é o início da Santa Missa. Certo. Em honra ao padroeiro.
E logo após, né, a grande partilha. A grande partilha. Pois é, o bairro Vila Independência é um bairro assim, vamos dizer, ele tem uma certa diferença, né? Vocês têm lá uma quadra de esporte, né, Paulinho? Sim, sim, ao lado da igreja temos, graças a Deus, né? Muitas comunidades, muitos bairros não têm uma quadra de esporte. E vocês têm lá do lado da igreja, juntinho com a igreja, né? Vocês têm que, às vezes, tem que conversar com o pessoal, né? Tem. Que não é isso? O barulho tem hora que é ensurdecedor. O jovem, né? O futebol, né? O exercício na quadra traz essa força toda. Então, muitas vezes a gente entra em contato com a associação de moradores, né? E conversa harmonicamente, pede ajuda e sempre, no possível, é lógico, porque tem todo um cronograma também de campeonato, né? Nos ajudar lá nesse momento lá. E até mesmo ceder a quadra para evento da comunidade, da igreja no caso. Sim. A gente procura eles, têm boa vontade, nos cede a quadra, muitas das vezes até mesmo nos emprestando material para ser usado. Há uma união, graças a Deus, sim, uma união boa. Uma consolidação, Sim. Porque os bairros não têm uma quadra de esporte boa, e às vezes são muito próximos das comunidades, das igrejas, né? E aí há muito barulho, então tem que haver uma consonância, um acordo, porque uma hora para rezar, uma hora para fazer o esporte, né? E outra hora para fazer outras coisas também sociais, aquela coisa toda. Mas a gente tem que agradecer ao Paulinho pela participação no nosso programa, Paulinho. Te agradeço, Wagner. A comunidade te agradece, né? Eu estou aqui em nome da comunidade São João Batista, em nome de toda a coordenação, todas as pessoas, né? A gente está aqui em nome da comunidade, né? Não é só da igreja, é da comunidade São João Batista, Vila Independência, da paróquia São Sebastião, né? Da nossa diocese também, é lógico. A gente fica muito feliz em estar aqui falando aqui para as pessoas, para conhecer um pouquinho da atividade. A luta é constante, Wagner. O povo de Deus, né? Lá na Bíblia já fala que é o povo de cabeça dura, mas com empenho, com carinho, com zelo, com humildade, com simplicidade, com ajuda, né? Volto a falar da nossa paróquia, dos nossos padres, a gente vai caminhando. E já vamos para 65 anos de caminhada. Tá certo. Então vamos agradecendo a participação do Paulo César da Cruz, que é um membro da comunidade São João Batista do bairro Vila Independência. Wagner, um detalhe, te cortando. Sim. Eu não nasci no bairro Vila Independência, eu nasci no bairro próximo, Cotiara, né? Lá é São vizinho. Pedro, Cotiara. Vamos colocar aqui o nome de São Pedro. Lá também eu já participava, só que eu adquiri um imóvel no bairro Vila Independência, me casei e lá me formei. Toda a minha família, né, meus filhos nasceram lá, foram batizados, crismados. E louva a Deus, né, quem sabe um dia, né, para fazer o matrimônio deles lá. Você está com quantos filhos, Paulo? 2. 2 filhos. Um filho de 25 anos, uma filha de 23 anos. Puxa vida, parabéns. E já vamos para lá 27 anos de casado. 27 anos, Sim, que legal. Aí um exemplo para todo mundo, a vida do Paulo César, que eu conheci lá na Cotiara também, né? Nos tempos de jovens. Dos primeiros grupos jovens que existiam na época, né? Nos anos 80. Nos anos 80. A gente fica com saudade desse tempo, mas a gente sabe que deixou muitos frutos. Né? Com certeza. Muitas pessoas aí deram testemunho que participaram daquela época dos anos 80, que estão aí hoje, né? Graças a Deus. Em vários graus, né? Vamos dizer assim, sim. profissionais de vida aí na transformação social. Verdade. Nós estamos encerrando o programa Fazer Ressoar, um programa da Paróquia São Sebastião Barra Mansa. Você pode acompanhar pelo YouTube. E eu estou com o Paulinho, que ele vai mostrar a camiseta também da comunidade, hein, Paulinho? Bonita a camisa. É, a camisa de São João Batista, né? Nascimento de nosso grande padroeiro, nosso grande percussor. Linda camisa. Muito bonita. Temos camisa, sim. E vamos fazer, né? Se Deus quiser, está providenciando lá para todas as pastorais em movimento, para a gente ter uma camisa, né? Para futuros eventos da paróquia, né? Ou até mesmo para a procissão, para a gente ir, né? Com a camisa caracterizando. Tá certo. Parabéns pela camiseta e participe das festas de São João Batista no bairro Vila Independência. Tchau, pessoal. Grande abraço. E viva São João Batista! Viva! Fazer ressoar.
palavra